acho muito difícil. Acho muito difícil para ele agora. Ele vai ter que jogar pra caramba. Ele já não é um jogador brilhante, é um jogador correto, né? Ele é um jogador correto, mas não é brilhante. É difícil ele empolgar o torcedor. Eu não sei como é que a torcida vai reagir. Porque, cara, claro, você imagina o seguinte: se os amigos dele fossem do Vasco, ele ia lá, os caras iam achar o quê? Cara, o cara saiu do Vasco. O Peñarol, o rival do Flamengo. Cara, o Flamengo é freguês do Peñarol, gente. O Alan falou: o Flamengo nunca fez um gol da Libertadores no Peñarol. Jogou 6 partidas, não fez um mísero gol. Um mísero gol. Tem 2 eliminações para o Peñarol. E uma derrota na fase de grupos, uma classificação com 0-0 em casa, na fase de grupos. Ou seja, o Flamengo é freguês do Peñarol. Então o cara não pensa, pô, peraí, eu sou cria do Peñarol, pode ser meu time de coração, mas eu jogo no Flamengo, cara. Se eu me envolvo em qualquer coisa com o Peñarol, eu vou chatear o torcedor, vou chatear meus companheiros, eu vou chatear meu chefe aqui, né? Não, o chefe não liga. O chefe é bacaninha, é legal. O Flamengo não perdia no Maracanã na Libertadores desde 2019 para o Peñarol. Voltou a perder para o Peñarol. O Peñarol, exato. É freguesaço do Peñarol. Então você tem que entender essas coisas. Você está no futebol. O cara é um jogador internacional, gente. Jogou lá fora um tempão. Sabe? Não existe isso. Mas, repito, a culpa maior é dele? Eu acho que não. Para mim, a culpa maior é do clube. Isso é permissividade. Se você for um professor numa sala de aula, seus alunos fazem bagunça, se você não tem nenhuma atitude, você é um banana, cara, os caras vão fazer tudo. Você não vai conseguir dar aula. Eu já dei aula em faculdade. Sei como é que é. E dando aula para adulto, às vezes é pior ainda do que para criança. Porque o adulto, né, ele toma a decisão dele. Você tem que impor alguma disciplina, cara. Não quer assistir a aula? Pô, pode ir embora, cara. Sabe o que eu fazia? Olha, eu fazia assim, eu começava a aula, eu fazia a chamada. Presença, presença, presença. E no primeiro dia eu falava, olha, eu faço chamada no começo. Se vocês chegarem no começo da aula e não gostam da minha aula, não querem assistir, problema nenhum. Eu vou lá e dou presença. Pode ir embora, pode ir para o bar, pode ir para casa, pode namorar, fazer o que quiser. Não tem nada com isso. Agora, o conteúdo que eu dou na sala cai na prova. Trabalho em grupo não existe para mim. Falava isso, de cara, porque fica um apoiado no outro. Trabalho individual. Jornalista sabe fazer matéria, não sai com 5, né? Um escreve a matéria e 4 ficam olhando. Não. Então você vai fazer o trabalho sozinho. Aí, quando chegava na prova, teve uma ocasião, foi até engraçado. Vou contar isso até para um pouco de bom humor, né? Depois de tanta porrada que eu dei aqui. Aí teve uma ocasião que cheguei na sala de aula para uma prova, os malucos colocaram lá, prova do Mauro César, o massacre da Serra Elétrica, porque o cerol cortava na mão, meu irmão. Não sabe, não passa de ano, não tem conversa. Eu vou ficar aprovando jornalista ruim no mercado, ajudar a colocar gente incompetente? Não. Quer passar de ano? Trabalha por isso, irmão. E tem que assistir a aula. A não ser que o cara falava, se você não precisa assistir a minha aula, você se garante sem a aula, tudo bem, você vem aqui fazer um bom trabalho e eu te aprovo. Se for um gênio da lâmpada, bom pra caramba, o cara já nasceu sabendo, né? E eu passava conteúdo pra cacete, cara. Adorava dar aula. Parei de dar aula por conta justamente disso. As faculdades chegou na hora, você reprova aluno ruim, desinteressado, preguiçoso, o cara meio vagabundão mesmo, não quer nada. Aí vem um outro professor no outro semestre e aprova o cara. Aí o cara se forma e pega o diploma. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou me dedicando? Eu me enchi e parei. Então é isso. Mesmo na sala de aula, no ambiente de trabalho, em qualquer lugar, você tem que ter um mínimo de comando, de controle. As pessoas têm que respeitar, não é só quem está na chefia. Tem que respeitar a empresa, a instituição, o clube. Não pode ser assim, cara. Sabe? O cara faz o que quer. Essa lista ela é chocante. Por exemplo, quem se recusou a acusar não foi o mesmo jogador protagonista de várias situações, foi outro. Não foi? Por que ele se recusa a fazer o aquecimento? Será que ele faria isso no Real Madrid? Se ele fosse reserva do Real Madrid? 44 segundo tempo, preparador físico, aquece aí que o técnico pode ser que vai te colocar. Não vou. Será que faria isso? Eu duvido. Assim, eu duvido que o cara fizesse isso. Ah, mas é o Real Madrid. O Flamengo tem que ser igual, dentro da sua realidade. Paga em dia, tem estrutura, tem mídia, tem tudo, cara. Jogar no Flamengo, o Vampeta sempre fala isso. O Vampeta, que é autor daquela frase, né? E eu já falei para ele, na primeira vez que eu tive com ele, eu falei, você errou, você não tem que fingir que joga. Você tinha que não jogar. Se não te pagam, você não joga. Fingir que joga, você não sacaneia o patrão, sacaneia o torcedor. Eu falei para ele, eu gosto muito dele, se dá super bem, e ele fala sempre uma coisa que é o contraponto disso. Ele fala, cara, não tem coisa melhor do que jogar no Flamengo, morando no Rio de Janeiro, na bolha onde eles vivem, né, com toda a segurança, toda a condição, ganhando bem em dia. Ele falou, cara, é maravilhoso, não tem coisa melhor. Você está ali, putz, é tudo de bom. E é o que esses caras vivem, gente. Jogar no Flamengo é um privilégio.
Sério, para pensar. É um privilégio nos dias de hoje. Então, todos deveriam fazer o máximo, em todos os momentos, em todos os sentidos. E essa lista mostra isso. Enfim, seguimos. Boa. E faço para você, Alan, até falando sobre essa questão do Varela, né? Você acredita que vai ter vindo aí o uruguaio agora com a camisa do Flamengo? Ou vai ficar marcado, e todos nós sabemos, quando o torcedor pega para criticar, para Cristo, fica difícil do cara caminhar, hein, Alan? Só mandar um abraço pro Bruno Lemos, que está assistindo a gente aqui, né? Nosso repórter atento. Um abração pro Bruno Lemos. Cara, Léo, eu sinceramente eu não sei muito te responder, porque se o Varela fosse titular, eu acho que sábado o pessoal já estaria a pé da vida com ele. Mas como ele é reserva do Wesley, né? Não teve jogo essa semana, não vai ter jogo semana que vem no meio de semana, só no final de semana, eu nem sei se não sei nem quando o Varela vai entrar em campo novamente pelo Flamengo. Então isso pode ser que acabe ficando esquecido, né? Surjam outras coisas, porque no Flamengo toda hora surge alguma coisa, né? Então, eu não sei te responder. Eu acho que se o Flamengo tivesse numa sequência de jogos, o Varela fosse titular, e principalmente se ele não fosse bem, eu acho que isso ia refletir. Mas, sinceramente, não sei até que ponto isso vai, porque eu não sei quando o Varela vai entrar em campo, como ele vai entrar em campo, né? Agora, como o Mauro falou também, né, cara? O jogador podia ser um pouquinho mais inteligente, né, cara? Vai ajudar amigo. Porra, enfim, vai parar no meio da confusão. Ele fala assim, beleza, sai daí, cara. Vai para 3 ruas atrás, vou passar ali. Enfim, é de uma ingenuidade, para não falar outra coisa, né? É gigantesca. E o Mauro até falou sobre problema de não aquecer. Se eu não me engano, o Varela também chegou a se recusar a aquecer, mas depois voltou atrás e foi aquecer. Então, enfim, já tinha, né, resquícios do jogador, e olha que é o Varela, né? Não estou falando de nenhum jogador consagrado. Então, enfim, é complicado, mas eu não sei te responder, não, Léo. Acho que só o tempo. Mas é aquilo, quando o torcedor já tem uma certa. Não é nem implicância, né? Até porque o Varela oscila demais. Então não é um jogador muito querido, não é um jogador. Talvez se fosse um jogador que a torcida amasse e tudo. Então, enfim, eu acho que isso aí, na primeira oportunidade que o Varela vacilar em campo, ou alguma coisa, eu acho que vai acabar refletindo, mas eu não sei em qual proporção, Léo. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.